Olha quem está aqui, o nosso amigo, parceiro, Maurício Brinquinho. Seja bem-vindo, Maurício. Muito boa noite. Você é que manda, você chegar aqui não precisa nem fazer pergunta. Não, muito boa noite, Roberto Samuel. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito boa noite a essa sua equipe maravilhosa que está aqui nos atende. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Peço desculpas da semana passada. A gente acabou tendo um probleminha de horário. Foi semana passada mesmo, né? Foi semana passada. Probleminha de horário, mas aquele negócio, né? A gente está em campanha, vocês estão vendo que eu estou chegando aqui, ó, de camisa de campanha. Bonita a camisa, hein? Nossa, bonita, né? Preto. Bonequinho aqui, sempre bem parecido aqui, 13711, né? Com o meu prefeito aí, Eloy 13. É o seu terceiro mandato, Brinco? É o meu primeiro mandato, cara. Parece que eu já estou há muito tempo. É verdade. Eu tenho esse rosto jovem, Conhecido. mas com essa aparência de ter vários mandatos, mas na verdade é o meu primeiro mandato. Eu já estive suplente. No mandato anterior, eu fiquei suplente um bom tempo, mas o meu mandato mesmo é o primeiro. Você teve uma... Aliás, pessoal, deixa eu falar aqui no começo, ó. Eu sempre falo, se você conseguir compartilhar pelo menos 50 vezes, é sinal que você gosta do Brinco, aí eu tento trazer o Brinco de novo, né? Que a agenda dele é apertada. Eu tento trazer ele de novo. Então, estamos aí nos cento e tantos compartilhamentos. Vamos ver se chega pelo menos nos 150, para que o Maurício Brinquinho possa voltar aqui e trazer mais ideias. Como a gente não tem horário eleitoral, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral. Certo, Bacana, boa. Vamos ajudar aí, gente. Compartilhar, como eu sempre peço. Que é bacana, Roberto, porque justamente o que você está falando, eu tenho falado muito nas reuniões que eu tenho feito, que infelizmente ainda em Guarulhos, pela proximidade com São Paulo, a gente acaba ficando refém da gente não ter uma televisão que atinja toda a cidade, né? De uma rádio que atinja toda a cidade, e a gente ainda tem que é bom por um lado, né? Porque a gente ainda tem muitos políticos, inclusive o próprio prefeito, que não conhece a cidade toda, né? Que não sabe andar na cidade. Então isso é bom. Isso é bom porque aí os candidatos, os políticos têm que conversar com as pessoas. Pessoalmente. Né? Mas a gente acaba tendo uma dificuldade de atingir, né? Então esse papel que você faz aqui é muito importante para a gente. Eu agradeço você e toda a equipe, a TBL, por fazer isso e seu programa Tribuna Livre. O Maurício Brinquinho é o cara que não tem tempo para quase nada. Vereador não é só dia de sessão, tem as comissões técnicas permanentes e ele ainda, não agora, mas ele também é presidente de uma entidade muito forte que trata na questão do transporte da cidade de Guarulhos, que é o Sincoverg. E você nesse momento está licenciado, né? Estou licenciado justamente por causa do período de campanha que você não pode ficar atuando no sindicato. Eu posso atuar depois da eleição. Durante meu mandato eu continuei como presidente, que fui eleito também para isso, né? Mas durante o período de eleição eu não posso estar no sindicato, então eu estou licenciado. O que a população pode esperar de um próximo mandato de Maurício Brinquinho? Olha, pode esperar o que eu já fiz nesse mandato. Primeiro, a fiscalização em cima de qualquer governo que vier. E eu espero muito que o governo seja um governo de Eloy Pietá. A fiscalização vai ser igual? Vai ser igual da mesma forma. Mesmo porque o meu compromisso é com a cidade, o meu compromisso são com os trabalhadores e trabalhadoras, meu compromisso é com o cidadão e com a cidadã. Mesmo porque o meu voto vem deles, né? É lógico que sendo com o Eloy, fica muito mais fácil, né? Porque para quem conhece, para quem vive na cidade há muito mais tempo, sabe o que foi o governo do Eloy e sabe o que é o governo de hoje, do que a gente está passando. Principalmente com a saúde. Eu tenho andado muito nos bairros, sempre andei. Eu estou com um pouco de dificuldade na respiração, porque eu já tive o Covid. Não, mas você pode tirar, que nós estamos numa distância bem grande aqui, então, pessoal. Eu vou agradecer. Coloca essa câmera aí, ó, veja a distância. Nós estamos aqui a quase 2 metros de distância. E inclusive, eu acho que eu vou colocar um painel acrílico, Paloma, nossa produtora,
para ficar até mais... Mas estamos numa distância muito tranquilo. Ele já teve o Covid, a minha esposa teve o Covid, eu também tô imune, está tudo tranquilo. Eu não transmito mais, mas eu faço questão de usar a máscara. Bom porque exemplo. eu faço questão de usar a máscara, o álcool em gel. São mais de 150 mil mortos. O governo federal não tem compromisso com o povo. Se tivesse tomado uma atitude muito melhor, tivesse tomado atitude de isolamento social, tivesse dado condições para as pessoas ficarem em suas casas, tivesse dado condições para as pequenas e microempresas continuarem, né? Se tivesse dado condições de emprego, de estabilidade, a gente teria tido muito menos mortes no Brasil. Concordo. Né? Então, eu faço questão de usar a máscara, faço questão de usar o álcool em gel e de manter as recomendações da OMS, tá? Mas eu, depois do Covid, apesar de ter sido assintomático, eu sinto ainda falta de ar com a máscara. Eu não consigo falar agora com a máscara. Eu acho que ficou uma sequela. Uma sequela, né? Então, agora, eu estava falando que a gente batalhou muito na Câmara pelas questões que não ocorrem na cidade. Uma delas é a saúde. Né? Não adianta vir falar agora o que vai fazer ou vai deixar de fazer, porque a saúde acabou nesses 4 anos. Ela sumiu, já é uma dificuldade a saúde no Brasil como um todo. Mas em Guarulhos, em todo lugar que eu vou, a primeira coisa que falam é cadê a saúde? Cadê a saúde? Cadê a saúde? Nos postos não são atendidos, as pessoas esperam 2, 3 anos por causa de um agendamento, na verdade, de consulta, de exame, então nem se fala, e os escândalos que têm acontecido, né? Os postos de saúde não têm remédios, e aí não adianta vir falar, olha, a gente transformou o PA Paraíso, que agora o PA tá bom. Peraí, foi só isso que foi feito e foi tirado a estrutura de outros postos para poder deixar o PA Paraíso e transformar ele no PA Taboão, na UPA Taboão, como se fala. E não é o PA Paraíso, que foi construído na época de Eloy Petá. Essa é a grande verdade. Eu desafio qualquer um a entrar em todos os postos de saúde, em todos os PA, em todas as UBS, e olhar a placa de quem fez os postos de saúde nessa cidade. E vai ver a placa lá, Roberto, que a placa está escrito prefeito Eloy Petá. Vai dar uma olhada nas creches nessa cidade, que foram feitas no governo de Eloy Petá, e vai ver a placa lá dentro da creche. Pergunta quantas creches foram feitas nesse governo, quantas escolas foram feitas nesse governo. Foram terminadas escolas com dinheiro que já estava reservado para fazer escola aqui. Cadê a política de cultura e lazer dessa escola, desse governo? Vem falar agora de política política de habitação? Mentira. Política habitacional sempre teve no governo petista. Né? Conseguiram agora 2.800 e tal. E o restante que foi feito? E as habitações que foram trazidas para essa cidade? Quantas e quantas comunidades foram feitas, foram construídas, né? Casas, conjuntos habitacionais nessa cidade com o governo Eloy Petá? E os hospitais? Hospitais Pimenta, Hospital Pimenta, o Maria Dirce, que também foi renovado. O que foi feito aqui, sim, a diferença foi o que está acontecendo agora. Vamos lá, o seu Cléudson Montali, que saiu preso aqui, que é o responsável pela OAS, Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Birigui, que fechou o contrato em março de 2020, aqui, durante a pandemia, que estava administrando a HMU, e saiu preso aqui de Guarulhos com malas de dinheiro. E isso acontece aqui, estou dando o nome, vocês podem pesquisar isso nas redes sociais, né? Procura na carta de metas do governo que está agora aqui presente, não procura as questões de saúde. É interessante, Roberto, eu estou falando uma coisa que você pode pesquisar agora. Procura no plano de metas do governo atual. Pesquisa a palavra. Eu não estou falando pesquisar o item todo, o plano de governo. Não, referente à saúde. Pesquisem a palavra agora, nesse momento, para ele não correr lá e trocar.
Pesquise neste momento, no plano de metas do governo, a palavra saúde. Procura a palavra saúde no plano de metas. Procura, quero ver se vocês acham a palavra saúde, para ver se tem alguma questão sobre saúde. Então, não venha com essa... no plano de governo, a palavra saúde, eu acabei de receber aqui, ó. A palavra aparece 7 vezes. No plano de metas não aparece nenhuma vez. Então não tem meta. Então assim, a saúde não é importante nessa cidade? E aí olha só, mesmo durante a pandemia, que foi necessário, e aí nós concordamos, dentro da Câmara, eu concordo também, tinha que fazer o hospital de campanha. Super necessário fazer o hospital de campanha, né? E aqui foi gasto 50 milhões, não precisou de licitação nem nada, e não tinha cabimento fazer licitação, era uma coisa urgente. Concordo plenamente, Roberto. Fazer o hospital de campanha, foi gasto 50 milhões para fazer o hospital de campanha. 70 leitos, né, que tinha no hospital de campanha. A gente teve que... não conseguimos atender todos. A gente teve que passar pacientes aqui de Guarulhos para São Paulo. O Hospital de Campanha de São Paulo, que não é uma administração exemplar de maneira nenhuma, né? Foram gastos 23 milhões e tinha 200 leitos no Hospital de Campanha de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas olha que bacana. A empresa que foi contratada lá, ao final, quando foi desmontado o hospital de campanha, todo o material foi doado para os hospitais públicos de São Paulo, para as UPAs. Para os hospitais públicos de São Paulo. Foi utilizado na saúde pública de São Paulo. Então, respiradores, os equipamentos da UTI. Olha só, né? Então, os 23 milhões, uma parte deles voltou para a cidade de São Paulo. Vocês sabem o que ficou desses 50 milhões que foram utilizados para o hospital de campanha aqui, de Guarulhos? Não ficou um parafuso quando foi desmontado o hospital de campanha. Enquanto isso, o Hospital Pimentas tem 2 andares que está desativado. O Hospital Maria Diniz poderia ter sido equipado melhor. As UPAs em gerais, as UBS poderiam ter sido equipado melhor. Poderia ter dado uma ajuda melhor para o Hospital Jesus José Maria. Enfim, o Covid ainda não acabou. Mas existem outras doenças e que vai passar também o Covid e que vai continuar as doenças aqui na cidade. Né? Vão continuar outras doenças, Roberto. As mulheres estão procurando os médicos, como é que chama? O ginecologista, e não estão sendo atendidas. Você chega numa UPA, às vezes quem está atendendo, o médico, pede para comprar. A gente teve denúncias desse tipo durante o ano. Durante os 4 anos, de pessoas que iam ser atendidas nas UBS, nas UPA, e o médico pedia, olha, eu não tenho remédio, nós não temos remédio para poder fazer o atendimento. Se você for lá comprar lá, se a senhora, o senhor, dependendo da sua idade, for lá comprar, a gente faz a aplicação aqui, a gente atende o senhor, a senhora. Né? E agora, no meio isso eu estou falando da saúde. Agora, olha só, que deselegância também, me desculpa falar. Né? Isso eu falei na questão da saúde. Né? E na questão da educação. Educação, como que vem falar, como que as mães sabem muito bem o que foi a alimentação nas escolas na época do prefeito Eloy Peitá. Né? Como que era a alimentação que antes era tudo enlatada e que passou a ser alimento fresco. Arroz, feijão, né? Macarrão, mistura. E que agora, nesse atual governo, voltou a ser o lanchinho, a merenda. Né? O suco, o leite, a bolachinha. Cadê os uniformes? Nós tivemos problemas, tivemos várias vezes
que tivemos que intervir, como na Câmara, para fiscalizar novamente, porque cadê o uniforme que foram chegar depois do meio do ano? Isso quando chegou e não chegou para todas as crianças. Você que está me assistindo, você sabe disso. Principalmente as mães, né? E as creches que não aumentaram, vai cada creche nessa cidade, vai lá olhar se quem fez não foi Eloy Petar. Olha, pode ir lá e olhar as placas. Só se tiraram as placas. Se não tiraram, vai ver que quem construiu as creches nessa cidade foi Eloy Petar. Né? Quem ampliou o número de creches nessa cidade foi Eloy Petar. Então é isso que a gente vai continuar fazendo na Câmara. Eu, por exemplo, vou continuar fazendo na Câmara. É buscar o melhor para essa cidade, tendo um prefeito melhor também. É isso que a gente quer. É buscar essas coisas que a gente já teve. Né? E para isso a gente precisa realmente ter políticas públicas. Políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, políticas públicas de transporte. Foi fechado 2 empresas de transportes. Lógico, foi fechado, era da MTU, era um transporte metropolitano, mas não foi movimentado uma palha pelo prefeito dessa cidade para fazer a manutenção dessas empresas na cidade, Roberto, pelo amor de Deus. O que era possível fazer? Tinha que ser feita uma discussão com o Estado. Essas pessoas que usam o transporte metropolitano dessa cidade moram aqui em Guarulhos. Os trabalhadores, 280 pais e mães de família que foram demitidos, Roberto, são moradores dessa cidade. Pergunte a eles se alguma vez o prefeito pelo menos foi lá na porta da empresa e falou assim, vamos dar um jeito dessas empresas manterem aqui, ou outras empresas assumirem a responsabilidade desses trabalhadores. Não teve o mínimo de compromisso da prefeitura de ir lá e conversar com isso. Então não quis saber das pessoas que precisam desse transporte e não quis saber dos trabalhadores. Você acha que isso é uma responsabilidade? Não é responsabilidade do prefeito também? O que você acha, Roberto? É o transporte da cidade. Qual que é a política pública de transporte para essa cidade? A cidade continua rodando com a média de velocidade do transporte público aqui é de 16 a 17 km por hora, de 14 a 17 km por hora. Eu venho falando isso aqui há 4 anos, eu venho denunciando isso aqui antes ainda, e você testemunha disso. E a gente apresentou projeto para que isso mude. E a gente não precisa de ônibus andando a 80, 90 km por hora, não. A gente precisa de um ônibus andando de 28 a 32 km por hora, e você fica 10 minutos no ponto. Geração de empregos, não foi feita uma política pública de geração de empregos. Eu denunciei e fiz projeto para que fosse gerado empregos também no transporte. Porque foi retirado os cobradores e as cobradoras de ônibus daqui dessa cidade. Nós fizemos a denúncia, pedimos para a intervenção do prefeito e o prefeito também não fez nada. E quando foi feita a licitação de ônibus no governo PT, tem a cláusula dentro da licitação que não pode ter transporte público sem cobrador. E foi retirado os cobradores mesmo tendo no contrato público da licitação que deve haver os cobradores aqui na cidade. 5 minutos finais. Para terminar essa parte. Tem que trazer 1 hora você aqui. Por favor, por favor. E olha só, um dos meus projetos de lei foi trazer o agente de bordo. Que eu acho uma ideia muito bacana. O que é o agente de bordo? O agente de bordo, ele não só cobra passagem, porque vai chegar uma hora que não vai precisar cobrar. Exatamente. E é interessante que não tenha dinheiro dentro do ônibus. Também concordo. Porque se não tiver dinheiro dentro do ônibus, evita o assalto. O assaltante, ele não entra para roubar os passageiros. Ele acaba roubando. Mas a intenção dele é roubar o dinheiro que está dentro ali da caixa. Mas uma hora não vai ter esse dinheiro lá. Só que o agente de bordo, ele ajuda as pessoas de idade a subirem e descerem do ônibus, as pessoas que estão com crianças de colo, as mães grávidas, as pessoas com dificuldade, com necessidades especiais, a fazer a manobra, o motorista a fazer manobra, ainda mais que a gente tem ônibus. Ajudar os deficientes, os idosos. Isso. Os ônibus que tem articulado, que os motoristas também precisam fazer manobra. A segurança dentro do ônibus. Porque além da mulher ter aquele, o assédio sexual. Sim. Já falei isso, no Rio de Janeiro teve casos de estupro dentro do ônibus. Então é a segurança dentro do ônibus. E o prefeito e a cidade não gasta nenhum centavo para contratar essas pessoas.
Então, nesse projeto de lei, 50% da contratação tem que ser de mulheres, porque existem muitas mães de família aqui na cidade que são arrimo de família, que elas é que cuidam dos seus filhos e cuidam da família, e cuidam da casa. E o prefeito simplesmente vetou, a Câmara aprovou e o prefeito vetou. A gente está fazendo criação de empregos, gerando empregos. E olha, gente, nós estamos num momento super complicado. Nós tivemos um momento nessa cidade, em 2016, quando eu fazia a campanha, a gente era convidado, às vezes, num churrasco de família para falar sobre os nossos projetos. Na grande maioria, finais de semana, você ia nas comunidades, você ia nas casas das pessoas, você tinha churrasco. Hoje estão tirando o arroz da mesa dos trabalhadores, estão tirando o arroz da mesa dos pobres, estão tirando o arroz da mesa de todo mundo. Antes o arroz era R$ 5,45, hoje é R$ 40 um arroz. Um pacote de arroz, 5 quilos. O óleo está mais caro. O gás de cozinha, que era 35 reais, está quase R$ 90 em alguns lugares. Então estão tirando a comida dos trabalhadores. Estão tirando a comida da mesa do povo brasileiro. E na cidade de Guarulhos não é diferente. Então essas eleições são muito importantes para a gente resgatar políticas públicas de qualidade. Para que isso ocorra, nós precisamos ter políticos de responsabilidade e que tragam políticas públicas novamente. 3 minutos finais aqui. Quem quiser falar com o Maurício Brinquinho, como é que encontra o Maurício? É nas redes sociais? Tem um WhatsApp aí do mandato? Como é que é? Rapaz, você acabou me pegando aqui de surpresa, o WhatsApp do mandato. E eu tava com um cartãozinho aqui. Calma, enquanto ele veio aqui, ô Paloma, isso, por favor. Venha para cá. Dá só uma olhada. Nós tivemos até o momento quase 1.900 comentários. São, até o momento, 210 compartilhamento. Engajamento, assim, só foram mais de 3.500. Isso durante o programa. Olha que coisa bacana. Pessoal não só está assistindo o Brinquinho, mas também participando, porque são 1.800 comentários, muito interessante. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns para sua equipe. Esse programa é maravilhoso. Olha lá, se vocês puderem anotar em meu WhatsApp, falar comigo, falar com a campanha, falar com o meu mandato, é o 98850 0141. É o 988500141. Também tem aí o meu Instagram, tem o meu Facebook, as redes sociais todas. Compartilhem aqui o programa do Roberto Samuel. É importantíssimo compartilhar as redes sociais todas, a gente utilizar muito compartilhamento. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos. É importante a gente conversar um pouco mais sobre política, né? Querendo ou não, essa questão política é importante, a gente precisa sim discuti-la, porque você querendo ou não, depois o que vai acontecer para frente é o seu voto que determina. Então, o que vai acontecer na saúde, na educação, no transporte, não adianta depois só reclamar, é o seu voto que vai mudar a história ou não. Então, ajude compartilhando, principalmente esse programa maravilhoso aqui do Roberto Samuel. Novamente aí o meu WhatsApp 988500141. Roberto, muito obrigado. Número 13. Número 13, 711 para vereador. Tá aí Maurício Brinquinho. E para prefeito, 13, Eloy Pietá. Agradeço toda a sua estrutura, toda a sua equipe, que são maravilhosos. Todos eles aí que nos ajudam. Mandar um beijo também para minha família toda, em particular para minha mãe que está me assistindo e para minha equipe toda, viu? Porque minha equipe também é maravilhosa, todos me ajudando. Para todos aqueles que estão junto comigo nessa campanha, estão abraçando a minha campanha aí de coração, muitos voluntários. Para todo o pessoal do transporte que também me ajuda muito, para toda a militância do Sincoverg, a direção do Sincoverg, que apesar de eu estar licenciado, mas estão sempre junto comigo. Muito obrigado a todos e todas vocês e agradeço a Deus também, primeiramente, por tudo que eu tenho, que eu sempre fui muito abençoado, então não posso reclamar. Até mesmo no Covid não é mérito nenhum, mas eu fui muito abençoado até mesmo nessa questão da doença.